Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou a semana, dia 7/7, segundou por aqui. Vamos falar, claro, do novo treinador do Botafogo, David Ancelotti ou Ancelotti, enfim, novo técnico do Botafogo, já confirmado, mas ainda não anunciado o que deve acontecer aí. Acredito, nas próximas horas, enfim, no máximo até amanhã. O Botafogo deve oficialmente usar as suas redes sociais para dizer, né, habemos técnico. Dessa vez, uma semana, né, foi o período entre a demissão do Paiva domingo à noite passado, né, lá nos Estados Unidos ainda, e agora a confirmação por parte de toda a imprensa do nome do filho do homem, do Carlito Ancelotti, David Ancelotti, 35 anos. Falei já bastante dele aqui ontem, mas claro, nos próximos vídeos aí estaremos falando desse jovem, né, de 35 anos no mundo do futebol. Engraçado, né? O jogador com 35 é um veterano, né? O treinador com 35 é jovem. É um detalhe que eu acabei não falando ontem, né? O David Ancelotti, ele tentou ser jogador de futebol, tentou ser boleiro, ali por volta dos 20 anos viu que não era para ele e realmente partiu para ser da parte da comissão técnica do seu pai, né? Virou braço direito aos 25 anos, ele vira braço direito do seu pai e por isso que ele está com essa experiência aí de 10 anos, uma década ao lado do Carlo Ancelotti. Galera, já vou falar disso, tá? Só rapidamente aqui duas notícias interessantes. A primeira é do zagueiro Naves. Não sei se vocês lembram, o Botafogo naquela janela doméstica de abril, né, tentou o zagueiro que é do Palmeiras, não vem sendo utilizado pelo Abel Ferreira. Esse ano fez só 10 jogos com a camisa do Palmeiras, né? Inclusive no Mundial de Clubes ele foi, né, para os Estados Unidos, estava lá, mas só foi relacionado em 2 jogos, tá? Só ficou no banco em 2 jogos, ou seja, perdeu muito espaço. E o Abel, em abril, né, o Abel tinha dito o seguinte, que não ia liberar, né? Existe interesse do Botafogo, o Botafogo tinha feito uma proposta ali de empréstimo, né, com possibilidade de compra, e o Abel Ferreira falou que não liberava, né? Fez jogo duro. Agora a coisa mudou um pouco, né? E por isso que o Botafogo tem mais chances de contratar o jogador de 23 anos, tá? Porque é isso, ele não tem tido oportunidades por lá. Há outros clubes brasileiros de olho no Naves, há também um clube da Arábia Saudita que já fez sondagem pelo Naves, mas enfim, o Botafogo volta a mirar, né, no zagueiro palmeirense com boas possibilidades de contratação. Só lembrando, né, o Botafogo vendeu o Jair, o Botafogo não terá o Bastos aí pelo menos pelos próximos 3 meses, já vem tentando o jogador Dantas do Novo Horizontino e de qualquer maneira também olhando aí com carinho pelo Naves, beleza? Pessoal, a outra notícia antes de falar mais do Ancelotti é do canal do Nicola, tá? Que cobre muito o São Paulo, enfim, cobre vários clubes, mas enfim, especialmente os clubes lá da Terra da Garoa. E o canal do Nicola disse o seguinte, que o São Paulo, né, um dirigente do São Paulo não identificado, ainda está bem esperançoso que o tricolor paulista faça uma parceria com o bilionário grego, né, o Evangelos Marinakis. O nome é difícil, mas o Evangelos Marinakis, ele está bem esperançoso. E só lembrando, né, o Marinakis, além de ter o Nottingham Forest, né, ser o dono do Nottingham Forest, ele também é dono do Olympiacos, né? Tanto é que se você entra nas redes sociais dele, tem ali comemorando os títulos do Olympiacos, né, da própria Grécia, e do Rio Ave, clube português, né? Então são esses 3 clubes aí que hoje o Marinakis tá por trás, né? Então o São Paulo tem esperança de fazer o seguinte acerto, tá? Diz que a proposta seria a seguinte, 35% das ações da base do São Paulo, que, né, é notoriamente aí famosa, né, a base lá de Cotia, né, em troca de 100 milhões de dólares
ao longo de 5 anos, né? Então é considerado por esse dirigente uma baita de uma proposta que o Marinacci só não vai topar, só não vai assinar se for louco, né? Informação essa do canal do Nicola. Então os tricolores paulistas aí seguem animados com essa parceria. Particularmente, né, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Pode ser até que ele resolva investir na base do São Paulo, mas os laços estão estreitados com o Botafogo, justamente porque Igor Jesus e Jair, né, que eu acabei de citar, foram para o Nottingham Forest por um valor até, né, digamos assim, bastante interessante para o clube inglês, né, e isso obviamente trouxe nos últimos dias, na verdade, uma intenção do Textor de fazer novas parcerias com o Marinacci. Marinacci olha muito para o futebol brasileiro, tem interesse em investir no futebol brasileiro, por isso que, né, o próprio Vasco já vem tentando há um bom tempo vender a sua SAF para o grego, beleza? Outro jogador também que o Botafogo tem tudo aí para ceder para esse conglomerado aí do Marinacci é o Rafael Lobato, né, que deve ir parar lá no Rio Ave de Portugal, tá? Então são acertos que têm acontecido. Como eu disse, não dá para cravar, mas com certeza o John Textor, né, hoje tem uma excelente comunicação, uma excelente parceria com o Marinacci, beleza? Vamos falar então agora do que ontem, ao longo do dia, né, foi sendo confirmado, a informação que a gente trouxe logo pela manhã cedo, e foi sendo confirmado sobre o acerto, né, que a proposta feita pelo Botafogo foi bem recebida pelo David. O David, né, falou ali das condições para vir treinar o Alvinegro, o Botafogo também topou, então esse casamento acabou acontecendo, né? E só falta realmente, como eu disse no início do vídeo, oficializar, tá? Uma coisa interessante, uma notícia interessante, há pouco mais de uma semana, né, no dia 30 de junho, o Ancelotti filho, né, foi uma espécie de um bate-papo ali, de um workshop do jornal espanhol Marca, né, famoso Marca, e aí ele falou, né, das características dele, de que ele aprendeu muito com o pai dele, obviamente, nesse tempo todo, e que ele gosta de um estilo de jogo mais vertical, mais ousado, né, mas, claro, salientando que uma boa equipe, né, uma excelente equipe, ela tem que ser flexível e tem que ser boa em todos os, né, setores, né, do jogo, citando o PSG como hoje a equipe ideal aos olhos dele, né? Enfim, então interessante. E falou também de que ele, de fato, confirmou, né? Esteve próximo de algumas equipes europeias, o Glasgow Rangers principalmente, mas que ele acabou analisando que esse momento, o melhor para ele, né? O desafio mais interessante era ficar junto à CBF, ou seja, com o seu pai, auxiliando o seu pai, né, num projeto aí com milhões de torcedores por trás, que ele citou, né, da Copa do Mundo, levando o Brasil à Copa do Mundo. Porque realmente ele já vinha, né, justamente pensando, né, almejando seguir carreira solo, né, iniciar o seu trabalho como treinador, mas que naquele momento ele acabou vendo que o projeto que mais chamava atenção era o da seleção brasileira. Isso foi há uma semaninha atrás, né? Você vê como as coisas no futebol mudam, né? O que eu acho que o Botafogo e o Textor tiveram de diferencial para convencê-lo a dar esse passo, né? A iniciar a carreira como treinador, é que o Botafogo está no Brasil como a seleção brasileira, naturalmente. Então, pode ser, isso ainda não foi bem explicado, provavelmente a gente talvez só tenha essa explicação na coletiva de apresentação, para saber se ele vai seguir com a seleção brasileira ou se vai se dedicar, né, integralmente ao Botafogo, tá? O que se já sabe, tá, é que ele trará 3 auxiliares, tá? Na verdade, 2 auxiliares e mais um preparador físico, e o Medeiros, no canal dele, falou também de um auxiliar específico para a parte ofensiva, um específico para a parte defensiva e ainda um terceiro auxiliar para a parte de bola parada, como tinha o Arthur Jorge, por exemplo, né? Então a gente vai aos poucos aí tentando desvendar como vai ser essa comissão técnica, talvez
membros da própria comissão técnica do Ancelotti pai, né, do Carlo Ancelotti, na seleção brasileira, venham junto com o David para o Botafogo. Gente, para a gente resumir aqui esse vídeo, ainda estamos todos surpresos, né, com esse movimento, acho que nenhum botafoguense esperava essa opção de nome, né? É o seguinte, acho que nós torcedores esperávamos um nome já mais experiente, porque o técnico que chega agora, né, e até botei na thumb, ele chega, é esperado nos próximos dias, famoso próximos dias no Rio de Janeiro, ele chega já no meio de competições. O Brasileirão já tem jogo no sábado, que aliás o Caçapa, só lembrando, né, parênteses, o Botafogo se representa hoje, o Caçapa deve dirigir a equipe diante do Vasco, essa é a tendência, né? Então chega no meio de um Brasileirão rolando, né? Claro que agora vai ter que reaquecer, né? Depois de um mês de parada, mais de um mês. Libertadores está batendo aí na porta em agosto, assim como Copa do Brasil, que já começa no finzinho desse mês. Então o cara chega já, né? Famoso trocar pneu com o carro andando. E a gente esperava um treinador mais experiente, ou no mínimo, né? Ou no mínimo um treinador muito já acostumado com o futebol brasileiro e suas nuances e seus detalhes. E não vai acontecer isso. Vai chegar um técnico que está recém, né? Primeiro, iniciando uma carreira nova, querendo ou não, vai ter nervosismo, vai ter, né? Por mais que o cara tenha uma ampla rodagem na Europa, lá na mais alta prateleira, né, do futebol mundial, né, uma rodagem Real Madrid, Bayern, Napoli, enfim. Mas o cara vai ter aquele frio na barriga de, pô, tô começando aqui a minha história, né. Mas enfim, acho que isso também, filosofando um pouco, momento filosofal, né, a vida é para se entregar para esses desafios mesmo, né. A vida é feita de muitos frios na barriga, né? Mas o cara vai iniciar isso recém se adaptando, beleza. Ele vai passar por uma imersão que de repente o pai dele, em vez do pai dar dicas para o filho, é capaz que ele comece a dar dicas para o pai em relação ao futebol brasileiro, porque ele vai estar de fato ali com a mão na massa nessas 3 competições, de cara. Então acho que o torcedor está surpreso. Talvez fosse realmente um nome interessante no início da temporada, só que no início da temporada não se sabia ainda nem se o Ancelotti pai viria para o Brasil, então também não teria como, né? Seria bem mais complicado disso ter acontecido, esse movimento ter acontecido. O Textor, mais uma vez aí surpreendendo a todos, né? Também, se a gente parar para pensar, não tem muitos nomes aí no mercado dando sopa. Essa que é a verdade. Os grandes nomes, né, que a gente fala, Sérgio Conceição, Carlos Carvalhal, são difíceis, essa que é a verdade, de convencê-los a vir trabalhar no Brasil, né? Então, é isso. O torcedor agora só resta pra gente. Eu tenho visto esse movimento, né, ontem principalmente, vendo as redes sociais. O torcedor está, né, surpreso, um pouco descrente, mas ao mesmo tempo já apoiando, né, boa parte. É o que nos resta, apoiar, torcer para dar certo, torcer para, né, caramba, esse Textor mais uma vez tira um coelho da cartola, porque assim, o Paiva, né, só para a gente voltar no assunto Paiva, o Paiva, quando ele chega ao Botafogo, já a galera não curtiu muito, torceu o nariz. E aí ele foi ali aos trancos e barrancos, se estabilizou desde a vitória ali contra o Fluminense, né? Passou na Copa do Brasil, passou na Libertadores, né? Atingiu as metas, passa no grupo da morte no Mundial, e aí quando ele tá ali surfando as melhores ondas, né, de popularidade, digamos assim, o Paiva, que nunca foi popular, mas ali estava no auge dele, veio o baque da derrota para o Palmeiras, e tudo que a gente já sabe,
que culminou com a demissão dele, né? Então o Paiva nunca foi um nome que realmente agradou, né? E agora realmente não tem outra palavra, a palavra é aposta, né? David Ancelotti é uma aposta do Textor, é uma aposta do Botafogo. A partir de agora somos Ancelotti, né? Fã-clube, para torcer para dar certo, porque o sucesso dele naturalmente é o sucesso do Botafogo nesse segundo semestre. O Botafogo vai se reforçar, o Botafogo, enfim, vai viver um segundo semestre bem diferente do que foi o conturbado primeiro semestre, e estamos mirando, né, querendo ou não, uma Copa do Brasil inédita, um bicampeonato brasileiro que hoje parece distante, mas são só 6 pontos para o líder, e um bicampeonato da Libertadores, que, claro, é possível, né? A gente sabe que não é um caminho fácil, é árduo chegar até a glória eterna, mas a gente já conhece o caminho, beleza? Deixa seu like, ótima semana a todos. Se você não é inscrito, tá dando mole, se inscreve. Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, sempre.